Olá! Vamos para a terceira aliá? Terceira aliá da Parashá Nassó vai de número 5, do 1 ao 10, e Lucas, capítulo 14. Vamos falar então a bênção da Torá, para a gente poder dar início nesse tempo. Bendito és tu, eterno nosso Deus, Rei do Universo, que nos santificaste com os teus mandamentos e nos ordenaste lidar com as palavras da Torá. Bendito és tu, eterno, que nos outorga a Torá. Parashá Nassó, quinta aliá, Levítico não, Números. Ainda estou com Levítico. Mas Levítico é bom, hein? Poderoso. Números, capítulo 5, verso 1 a 10. E o Eterno falou a Moisés, dizendo: ordena aos filhos de Israel que enviem do acampamento todo leproso, todo aquele que tem fluxo e todo impuro por ter tocado os ossos do cadáver de uma pessoa. Tanto homem como mulher enviareis, para fora do acampamento os enviareis, para que não impurifiquem os seus acampamentos, no meio dos quais eu habito. E os filhos de Israel fizeram assim, e os enviaram para fora do acampamento, como o Eterno falara a Moisés, assim os filhos de Israel fizeram. E o Eterno falou a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel, quando um homem ou uma mulher fizerem algum dos pecados do homem por falsear em nome do Eterno, aquela alma será culpada. Ai, ai, ai. E confessará os pecados que cometeu, e fará plena restituição, e lhe acrescentará a sua quinta parte, e dará tudo àquele contra quem pecou. E se o homem não tiver herdeiro para devolver-lhe aquilo que culpou, então o que se restituir pela culpa pertence ao Eterno e será do sacerdote, além do carneiro das expiações, com o qual expiará por ele. E toda oferta primícias santificada dos filhos de Israel que trouxerem ao sacerdote, para este será. E as santidades de todo homem deles serão. O que todo homem der ao sacerdote, para este será. Olha aqui, vamos de novo. Quando um homem ou uma mulher fizerem algum dos pecados do homem, não matar, não roubar, não dirás falso testemunho, não adulterarás e não cobiçar a mulher do próximo, por falsear em nome do Eterno, aquela alma será culpada. E confessará os pecados que cometeu e fará plena restituição. Vou repetir, fará plena restituição. E lhe acrescentará a sua quinta parte. Vai devolver 120%. Se é 10 mil, vai devolver 12 mil. Isso só para colocar em números. E dará tudo aquele contra quem pecou. E se o homem não tiver herdeiro, ou seja, se o homem não tiver filhos, para devolver ele aquilo que culpou, então o que se restituir pela culpa pertence ao Eterno e será do sacerdote, além do carneiro das expiações, o carneiro da expiação do pecado. E toda a primícia santificada dos filhos de Israel que trouxerem ao sacerdote, para o sacerdote será. Ai, não existe mais primícia. Existe sim, mandamento perpétuo. Hashtag postei, saí correndo. Saí correndo não, porque agora nós vamos ler o texto de Lucas, né? Lucas 14. Saí correndo não, eu tô aqui e vou continuar aqui. E a gente vai continuar nas aliás. Brit Hadashah, Lucas capítulo 14. E aconteceu que quando entrou na casa de um dos líderes dos Purushim para comer pão no dia de Shabat, eles o estavam observando. Eles quem? Os Purushim. E eis que estava ali um homem diante dele, inchado com água.
E falou Yeshua e disse ao Sofrim e Purishim: é lícito curar no Shabat? E ficar em silêncio. E tomou-o, bicurou-o e o despediu. E disse-lhes: quem de vocês, cujo filho ou boi cai, 326, em um poço no dia de Shabat, imediatamente não o puxa e o levanta para fora? E não foram capazes de dar-lhe uma resposta sobre isso. Até porque não tem resposta, né? Se para juntar um filho que cai num poço, ou se para juntar um boi que cai no poço, tu vai lá e junta no dia de Shabat, por que não pode curar? Aqui reforça que a Torá é pela vida, né? Então, e falou uma parábola àqueles que foram convidados para lá. Porque viu que estavam escolhendo os lugares com os mais importantes assentos. Ai, aqui é outra. Ai, deixa eu até me ajeitar na cadeira, porque isso aqui serve tanto para nós, para mim. Quando você for convidado por um homem a uma casa de festa, não vai e se recline no principal assento, para que não seja convidado para lá um homem mais honroso do que você. E virá aquele que o chamou e lhe dirá: dê lugar a este homem, e você será envergonhado quando se levantar e tomar o último lugar. Mas quando for convidado, vá e recline-se no último assento, para que quando vier aquele que o chamou, possa dizer-lhe: meu amigo, venha cá e recline-se, e terá honra diante de todos os que se reclinam com você. Porque todo aquele que se exalta será humilhado, e todo aquele que se humilha será exaltado. Sabe o que é o lindo da palavra? A palavra como uma espada de 2 gumes. Ela sai cortando. Ela corta para os 2 lados. Ela sai da minha boca, como tá aqui nesse desenho, saiu daqui, mas corta aqui também. Isso é muito lindo. E eu glorifico ao Eterno por isso. Bendito és tu, Baruch Hashem. E também falou aquele que o tinha convidado: quando você fizer um jantar ou uma ceia, não chame seus amigos, nem os seus irmãos, ou os seus parentes e os seus vizinhos ricos, para que também o convidem e você tenha essa recompensa. Mas quando você fizer uma festa, convide os pobres, os aleijados, os coxos e os cegos. E será abençoado, porque eles não têm como recompensá-lo, pois a sua recompensa será na ressurreição dos tzadikim. E quando um dos que estavam reclinados ouviu estas palavras, disse-lhe: abençoado aquele que comer o pão no reino de Elohim. Disse-lhe Yeshua: um homem fez uma grande ceia e chamou muitos. E mandou o seu servo na hora da ceia, para dizer aos que foram chamados: eis que tudo está preparado para vocês, venham. E cada um começou a desculpar-se. Disse-lhe o primeiro: comprei um campo e sou obrigado a sair para vê-lo. Eu lhe peço, permita-me ser dispensado. Deixa eu até tomar um gole d'água. Outro disse: comprei 5 juntas de bois e vou examiná-las. Eu lhe peço, permita-me ser dispensado. E outro disse: tomei uma esposa e por causa disso não posso ir. E veio o servo e disse ao seu senhor estas coisas. E então o senhor da casa irou-se e disse a seu servo: saia depressa para os mercados e ruas da cidade e traga para cá os pobres, os aflitos e os coxos e os cegos. E disse o servo: meu senhor, está feito como ordenou, e ainda há lugar. E disse o senhor a seu servo: saia pelos caminhos e entre as cercas e force-os a entrar, para que se encha a minha casa. Pois eu lhes digo que nenhum daqueles homens que foram chamados provarão da minha ceia. E enquanto grandes multidões estavam indo com ele, virou-se e disse-lhes: aquele que vem a mim e não odeia seu pai e sua mãe e seus irmãos e sua irmã e sua esposa e seus filhos
e também a própria vida não pode ser meu talmide. E aquele que não toma sua estaca aquele que não toma 330? Tá. E aquele que não toma sua estaca e vem atrás de mim não pode ser meu talmide. Pois qual de vocês, querendo construir uma torre, não se senta primeiro para pensar os seus custos, se pode completá-la? Para que quando colocar o alicerce, não podendo completar a obra, todos os que o virem zombem dele e digam: este homem começou a construir e não pode concluir. Ou qual é o rei que, indo à guerra para lutar contra o seu rei vizinho, não pensa primeiro se é capaz de com 10.000 enfrentar aquele que vem contra ele com 20.000? E se não, enquanto está longe dele, envia um embaixador e pede shalom. Assim cada um de vocês que não deixar toda a sua propriedade não pode se tornar meu talmide. Bom é o sal, mas se o sal se tornar insípido, com o que se há de salgar? Não é bom para a terra nem para o esterco. Lançam-no fora. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Duas reflexões. Só duas. A primeira. Aquele que vem a mim e não odeia seu pai, sua mãe, seus irmãos, suas irmãs, sua esposa, seus filhos e da minha própria vida não pode ser meu talmide. E aquele que não toma sua estaca e vem atrás de mim não pode ser meu talmide. O que é estaca? Ou no caso cruz, né? O que é tomar a estaca? Como é que Yeshua morreu? Ele foi exposto. Ele se expôs. Ele se expôs. Quem não está disposto à exposição e à exposição dos seus pecados, à exposição daquilo que fez de errado, aquele que não quer fazer, aquele que não quer restaurar, restituir, restaurar, é restauração da alma. Aquele que não quer restaurar a sua alma. E como é que se restaura a alma? Pedindo perdão, mostrando-se, abrindo as feridas. Aquele que não abre as suas feridas e que não lava elas e que não faz a restauração, é outro nome, mas agora me fugiu. Eu vou falar o nome que eu me lembro em hebraico, que não fala, aquele que não pratica o tikkun, o tikkun haklali. Aquele que não pratica o tikkun haklali, que é a restituição, a restauração da alma. Abrindo as suas feridas e expondo os seus pecados não é digno. Porque a partir do momento que você expõe os pecados, você corre, sim, o risco de ser odiado por pai, por mãe, por irmãos. Esta é, sim, aquilo que Yeshua disse: eu não vim trazer a paz, eu vim trazer a divisão, porque se levantará pai contra mãe, filho contra mãe, filho contra pai, pai contra filho, sogro contra nora, nora contra sogra. Isso é tomar a cruz, tomar a estaca e seguir. Se os cuidados do mundo te impedem de seguir o teu caminho, você não vai para o reino, você não acessa o reino dos céus. Você não acessa o reino. Segundo pensamento, o que é o sal? Bom é o sal, mas se o sal se tornar insípido, com o que há de salgar? O que é o sal? Eu tenho aprendido que o sal é a Torá. Se eu não guardar a Torá, se eu não cumprir os mandamentos da Torá, de tal maneira que se torne que olhem para o que está em mim e digam assim: realmente você mudou. Então, o sal que eu recebi, a palavra que eu recebi não adianta de nada, ela não serve para mais nada.
ela vai ser lançada fora. Tem uma frase que o apóstolo Aguinaldo, que é a cobertura espiritual do ministério que eu participo, que é uma frase que me marcou bastante e que assim eu tenho guardado. Não me procure no meu passado, porque eu não vivo mais nele. Eu não vivo no meu passado. Eu vi o meu futuro e eu decidi morar lá. Você vai ficar no seu passado carregando os grilhões do pecado, os grilhões dos cativeiros que você ficou porque você não confessou o seu pecado, a sua transgressão, as suas iniquidades? Ou você escolhe morar no seu futuro com Yeshua? Essas são as reflexões para este momento. Beijo no coração. Shalom. Ou seja, nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. Shalom.